Então, pessoal, bom dia para todos. Nós estamos continuando a nossa discussão sobre dinâmica de movimento circular e hoje é a nossa segunda aula sobre dinâmicas de movimento circular, ok? O que nós vimos na aula passada? Que ao longo de um movimento circular, a velocidade, obrigatoriamente, ela tem que mudar de direção o tempo todo, uma vez que a velocidade é sempre tangente à trajetória. Vimos e já vimos lá em movimentos circulares que quando a velocidade muda de direção, é porque foi desencadeado nesse corpo uma aceleração perpendicular à velocidade, chamada de aceleração centrípeta, ok? Então, enquanto o corpo estiver fazendo uma curva, haverá aceleração centrípeta. E se existe aceleração, é porque o corpo não estará em equilíbrio, ok? Então, vai existir uma força resultante. Sempre em movimentos circulares vai existir vai existir uma força resultante, ok? E nós sabemos que as forças resultantes, elas geram uma aceleração na mesma direção e sentido dessa força. Então, quer dizer que para um corpo ter uma aceleração centrípeta, obrigatoriamente ele vai ter que ter uma força resultante perpendicular à velocidade, e essa força resultante perpendicular à velocidade, obviamente apontando para o centro de curvatura, ela é chamada de força centrípeta. Então, nós vimos que a força é uma força resultante, desencadeada perpendicular à velocidade, ok? E como ela é uma força centrípeta, é uma força resultante, nós calculamos a força centrípeta como massa vezes a aceleração. Mas a aceleração que essa força resultante, que é a centrípeta, está gerando. Qual a aceleração que ela está gerando? A aceleração centrípeta, ok? E que no livro de vocês vê também que a força centrípeta pode ser calculada massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, uma vez que velocidade ao quadrado sobre o raio é o cálculo de aceleração centrípeta. Foi? Beleza? Show de bola. Aí, dentro dessa discussão, nossa, olha, então, o estudo de dinâmica circular dinâmica de movimento circular é um estudo de forças. Opa, 5 pessoas aqui, eu boiando. Admitindo. Ok. Legal, então é um estudo de força como qualquer outro, só que a gente tem que se atentar se vai ter força resultante perpendicular à velocidade ou não. Se tiver, esse corpo vai estar fazendo uma curva girando em torno do centro de curvatura, lembrando que a força resultante sempre está direcionada para o centro de curvatura. Então, para cada situação em que o corpo estiver fazendo uma curva, as forças responsáveis pela curvatura daquele corpo, que são as forças perpendiculares ao deslocamento, essas forças que vão desencadear essa curvatura. Então, em cada situação, a gente tem que sempre parar e pensar quais forças estão perpendiculares ao movimento, ok? Beleza? Como que elas estão atuando, né? Para o centro de curvatura ou para fora do centro de curvatura. E aí a somatória delas vai me determinar a força resultante. Show de bola! Na aula passada eu finalizei essa discussão básica, entramos em algumas aplicações e das aplicações que eu mostrei para vocês, eu só mostrei corpos celestes orbitando no espaço em torno de outro corpo celeste, né? Em que se uma órbita for circular, perfeitamente circular, a força perpendicular à velocidade que existir é a força
gravitacional. Então, naquela situação, eu posso falar que a força gravitacional é a força resultante perpendicular à velocidade, então ela que está comportando como força centrípeta. Beleza? Depois vimos uma órbita elíptica, não é circular, de tal forma que quase todos os momentos, não são todos, mas quase todos os momentos, a força gravitacional, ela não vai estar perpendicular à velocidade, ok? Não vai estar perpendicular à velocidade. Então, o que eu posso concluir? Em órbitas elípticas, parte da força gravitacional atua como centrípeta. Qual parte? A componente ortogonal que for perpendicular à velocidade. Legal? Aqui no caso, F, G, Y. Então, em órbitas elípticas, eu tenho que tomar este cuidado. Foi? Beleza. Agora, nós vamos falar de outras aplicações. Eu vou ter que falar até algumas aplicações que são comuns de cair no vestibular e que na apostila não foi detalhado. Então, beleza, galera. Outra situação que eu posso ter imagine que eu tenho 3 partículas deslocando. Nós já vimos isso, inclusive, em elétrica, movimento de cargas elétricas, mas eu vou dar uma revisada nessa discussão, uma vez que a gente está vendo movimentos circulares agora, né? Então, eu tenho 3 partículas. Alfa, 3 partículas, não. 3 radiações, desculpa. Beta e gama. Beleza? E essas partículas, elas vão estão deslocando essas radiações, desculpa, porque radiação gama não é partícula, é puramente energia, é uma onda eletromagnética, né? E elas vão entrar dentro de um campo elétrico uniforme, beleza? Que vai estar direcionado para cima, esse campo elétrico, legal? O que vai acontecer com essas partículas, considerando que elas, antes de entrar no campo elétrico, elas estavam em um movimento inercial, elas estavam em um movimento retilíneo uniforme. Então, eu posso afirmar que antes dessas radiações entrarem nesse campo magnético, essas radiações estavam em inércia, a somatória das forças é igual a zero. Beleza? Aí o que acontece? A radiação gama entra. Na hora que a radiação gama entrar dentro do campo elétrico, a radiação gama não manifesta natureza elétrica alguma. Então, se ela não manifesta natureza elétrica, não tem como ela, dentro de um campo elétrico, sofrer força elétrica, uma vez que só gera força elétrica quando há interação entre 2 campos elétricos, né? 2 corpos que estejam manifestando natureza elétrica. Então, desta forma, a radiação gama ela vai continuar propagando em linha reta. Beleza? Mas e a radiação beta? A radiação beta ela é uma radiação de caráter negativo, de natureza elétrica negativa. Não é isso? Então, ela manifesta uma natureza elétrica quando entrar no campo elétrico, ela sofrerá uma força elétrica. Mas só que ela vai sofrer força elétrica para onde? Se a gente parar a pensar, ela entra deslocando para a direita, mas na hora que ela entrar, ela vai sofrer uma força elétrica e a gente sabe que cargas negativas sofrem uma força elétrica contrária ao campo elétrico. Ela vai sofrer uma força elétrica para baixo. E essa força elétrica, ela neste momento inicial aqui, ela vai estar completamente perpendicular à velocidade, ok? Então, o que eu posso afirmar nesse caso? Que a força elétrica vai estar atuando como força centrípeta, legal? E vai fazer com que essa carga
tenha uma curvatura, sempre para onde? Direcionada para os pontos, né? Girar em torno do ponto para onde a força centrípeta está direcionada. Então, nesse caso aqui, olha que legal, é a força elétrica que está atuando como força centrípeta, porque ela que é perpendicular, a força resultante perpendicular ao deslocamento da carga. Legal? Com isso, o que eu posso afirmar? Que ela vai fazer uma curvatura. Ok? A radiação alfa, ela também manifesta carga positiva. Na verdade, a carga positiva dela é o dobro do módulo da carga negativa, porque ela é formada por 2 prótons, enquanto a beta é formado por um elétron, né? Basicamente. E a massa da radiação alfa ela é muito maior, mas muito maior que a radiação beta, que tem massa desprezível, tem massa, mas é muito pequena, enquanto a radiação alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Mas vamos lá, voltando à discussão da força elétrica, a radiação alfa ela vai sofrer uma força elétrica no sentido campo elétrico, para cima. Então, essa força elétrica é a força resultante, porque antes ele estava em equilíbrio, não tinha força resultante alguma, então ela vai estar atuando como força resultante, vai estar perpendicular ao deslocamento da radiação alfa, essa radiação alfa vai fazer uma curvatura. Legal? A minha pergunta é, muita questão de vestibular pergunta só isso, se ela vai curvar para baixo ou vai curvar para cima. A minha pergunta é, qual vai ter um maior raio de curvatura? Qual vai fazer uma curvatura mais aberta? O alfa vai fazer uma curvatura mais fechada, com menor raio de curvatura, igual ou maior do que a radiação beta. Ok? Beleza? Então, neste caso aqui, nós temos que pensar na atuação da força centrípeta. Quem é a força centrípeta nesse caso? São todas as forças resultantes, né, perpendicular à velocidade. Que nesse caso vai ser a força elétrica. Legal? Foi? Então, show de bola. Se a gente parar para pensar aqui, a força centrípeta ela pode ser calculada por massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Não é isso? Então, se eu quero saber qual tem maior raio, eu tenho que pensar nessa situação, em que o raio vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre força centrípeta. O que eu quero mostrar para vocês? Considerando que essas cargas todas vieram com deslocamento de velocidade v, a velocidade não vai interferir. Se fosse velocidades diferentes, aquela que estivesse com maior velocidade teria um maior raio de curvatura. Ok? Beleza? Tenderia a ter, né? Tenderia, porque tem que analisar os outros fatores. A força centrípeta para os dois são iguais? É igual, né? A força de um é igual à força centrípeta do outro? Sim ou não? Alguém quer participar? Vamos lá. O que é a força centrípeta que é? Ela é a força elétrica. Como é que eu calculo força elétrica? Lei de Coulomb. K vezes Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado, ou eu posso calcular a força elétrica como que campo elétrico vezes a intensidade da carga. Tá? Não vou entrar em detalhes. O campo elétrico é o mesmo para os dois, a carga alfa e a carga beta. Mas como a carga alfa tem o dobro de carga,
ela vai ter o dobro da força elétrica, então vai ser gerado nela o dobro da força centrípeta. E a gente viu aqui, ó, a velocidade é diretamente proporcional ao raio, mas a força centrípeta é o quê? Inversamente proporcional ao raio. Então, se a força centrípeta da radiação alfa é 2 vezes maior, porque a carga dele é 2 vezes maior, o raio tende a ser 2 vezes menor. Ok? Beleza? Só que o seguinte, tem o fator massa. E o fator massa tem uma relação que diretamente proporcional com o raio. Vocês têm que ter essa maturidade para analisar as questões de movimento circular, porque muitas vezes eles perguntam a partir dessas características. Mais qualitativo do que quantitativo. Entendeu? Chegar a qualquer maior ou menor. Mas beleza. As massas são iguais? Não. A massa da radiação beta é praticamente desprezível. 1.840 vezes menor que a de um próton. E o beta e a alfa é formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, isso dá mais de 7.000 vezes maior a massa da radiação alfa em relação à radiação beta. Então, por mais que ele tenha uma força centrípeta maior, que tende a fazer um raio menor, a massa dele é muito maior. Então, faz com que o raio seja maior. Então, qual desses fatores vai interferir mais significativamente na diferença do raio de um para o outro? A massa. E quem tem a massa maior? A radiação alfa. Então, se ela tem maior massa, ela vai ter maior raio de curvatura, vai ter uma curva mais aberta, radiação trajetória 3 aqui exposta no nosso exemplo. Legal? Ok? Show de bola. Outra situação que já caiu em diversos vestibulares e que vocês vão deparar com elas por aí fazendo exercício, eu não vou aprofundar, mas quem lembrar aí, toda vez que eu pegar um campo magnético uniforme, imagine que essa região seja uma região de campo magnético, essa simbologia do campo entrando no plano do quadro, e eu lançar uma carga em movimento perpendicular a este campo, então toda vez que o deslocamento da carga for perpendicular ao campo, essa carga fará um movimento circular uniforme constante dentro desse campo magnético, ok? Quem lembrar um pouquinho de magnetismo e força magnética, é só fazer a regra do tapa, que ele vai enxergar que essa carga vai estar girando dentro desse campo magnético uniforme, beleza? Alexandre, eu não sei magnetismo, então beleza, mais para frente nós vamos discutir. Aqui foi só para colocar esse ponto aí na cabeça de vocês. Legal. Então, em relação às forças de campo atuando como forças centrípetas, é claro que eu estou trabalhando cada uma aqui de forma isolada, tem questões que podem ser até mais complexas, né? Ter 2, 3 forças perpendiculares ao deslocamento que eu tenho que somar para chegar na força resultante, aí não vai ser uma força responsável pela força centrípeta, e sim um conjunto de forças, né? Mas é basicamente isso. Em relação às forças de contato, a mais importante que eu vejo no nosso dia a dia para fazermos curvatura, imagine que você está numa estrada de carro, nossa senhora, e vai fazer uma determinada curvatura, ok? Se essa estrada ela se encontra perfeitamente horizontal, o que acontece? À medida que o corpo vai fazer a curva, a tendência é que ele saia para onde? Pela tangente. O que não deixa esse carro sair pela tangente
É a interação das irregularidades do pneu com as irregularidades do solo. Então, ou seja, em outras palavras, quem é responsável pela força centrípeta num carro que está fazendo uma curva numa superfície perfeitamente horizontal é a força de atrito. Beleza? Ok? E essa força de atrito vai estar perpendicular ao deslocamento da carga. Ok? Esse atrito é estático ou cinético? Esse atrito é um atrito estático. Ok? Beleza? Ele é um atrito estático. E nesse atrito aqui, ele tem um limite, porque o atrito estático ele vai de 0 a máxima. Então, quanto maior for, por exemplo, força centrípeta, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. O que eu quero dizer aqui? Quanto maior for a velocidade que o corpo estiver fazendo uma curva, maior tem que ser a força centrípeta. E quem gera a força centrípeta? O atrito. Então, maior tem que ser o atrito. Então, o atrito aumenta à medida que eu vou fazer a velocidade, o atrito do pneu com o chão vai aumentando. E aí, o que eu posso concluir? Que o atrito estático tem um limite. Se eu fizer uma curva, tentar fazer uma curva com uma velocidade muito alta, de tal forma que a força centrípeta necessária seja maior que a força de atrito estática máxima que esse pneu consegue gerar, o que esse carro acaba fazendo? Saindo pela tangente. Legal? Ok? Se essa curva ela não for perfeitamente horizontal e ela tiver uma certa inclinação, quando o carro está passando para fazer essa curva, o legal que, além da força, parte da força de atrito aqui, né, que vai estar atuando perpendicular ao deslocamento, imagina esse carro a visão de frente, perpendicular, eu também vou ter ação de parte da força normal direcionada para o centro de curvatura que esse corpo vai estar. Quando eu decomponho ela, né, que ela é perpendicular à velocidade, eu vou ver que parte da normal ela vai estar atuando como força centrípeta. Então, em situações de curvas de plano inclinado, a força normal, a compressão que o carro faz na superfície, auxilia ele fazer a curvatura ao longo dessa estrada. Oi. Isso aí tem a ver com aquela questão do motoqueiro inclinar a moto para fazer uma curva? Na verdade, quando a gente inclina, é exatamente por isso, né? E quando a gente deita a moto, na verdade, quando a gente deita a moto, eu consigo ter mais área de contato do pneu inclinado e mais questão também do tracionamento. Que quando eu inclino, a roda vai tracionar de forma diferente para estabilizar mais o veículo, ok? Mas não está relacionada à geração de uma força normal contribuindo. A força normal só se ele estivesse em plano inclinado. A moto, estando inclinada ou não, a normal vai ser sempre o quê? Perpendicular à superfície. Então, numa superfície horizontal, a inclinação não está relacionado com a força normal auxiliando fazer a curvatura, ok? Beleza? E sim, ele conseguindo intensificar mais o atrito gerado nessa roda e, consequentemente, aumentando a eficiência daquela interação. Tá bom? Beleza? Show de bola. Outro detalhe que costuma cair para vocês é o tal do globo da morte, que é uma situação que vocês podem estender para outras situações que não seja o globo da morte, mas a ideia é a mesma. Deixa eu
desenhar um círculo redondo, né? Romero, mas deu. Legal. Imagine que eu tenha um motoqueiro e esse motoqueiro ele vai participar de um Globo da Morte. Vai dar algumas voltinhas nesse Globo da Morte. Então, vai ter momento que ele vai estar na posição mais baixa, vai ter momento que ele vai estar aqui, alinhado horizontalmente com o centro do Globo da Morte. Ele vai ter momento que vai estar no ponto mais alto, ele vai ter momento que vai estar aqui. Beleza? E aí, vamos imaginar que este motoqueiro esteja deslocando com sentido anti-horário. Por exemplo, aqui ele está para a direita, aqui ele vai estar com uma velocidade para cima, no ponto mais alto com uma velocidade para a esquerda, no ponto da esquerda ele vai estar com uma velocidade para baixo. A velocidade é sempre tangente à trajetória. Se ele está fazendo essa curva, aqui existe uma aceleração centrípeta, uma aceleração perpendicular à velocidade. Quem está gerando essa aceleração centrípeta é a força centrípeta. Legal? Quem está gerando essa aceleração centrípeta é a força centrípeta. Força centrípeta. Foi? Só que o seguinte, o que é a força centrípeta? Ela nada mais é do que uma força resultante perpendicular à velocidade. Então, a minha pergunta é, em cada situação dessa, vamos lá, situação 1, situação 2, situação 3 e situação 4. Em cada uma dessas situações, quais forças compõem a força centrípeta? Então, nesse caso aqui, eu não vou nem pensar nas forças que estão na direção do movimento, tá? Não me interessa dentro da análise, eu vou pensar somente nas forças que são o quê? Perpendiculares ao deslocamento. Nesse ponto mais baixo, quais forças perpendiculares ao deslocamento vão existir? A velocidade está na horizontal. Então, quais forças estão na vertical? São basicamente duas. Quais? Peso vertical para baixo, peso do objeto. Essa seta também torta, mas é vertical para baixo. E ele está de contato, mas nenhuma de campo, mas nenhuma força de contato, ele só está em contato com essa superfície e perpendicular à superfície é gerada a força normal. Perpendicular à superfície no sentido de estar saindo dessa superfície. Pergunto, nesses dois casos, nesse caso, essas duas forças são iguais ou alguma é maior do que a outra? Obrigatoriamente, a força normal vai ter que ser o quê? Maior do que a força peso. Então, no caso 1, o que eu posso afirmar? Que a normal, ela tem que ser maior do que peso, tem que ser maior do que peso, para que tenha uma força resultante. E uma força resultante para onde? Para o centro da curvatura. Então, a força resultante aqui vai ser o quê? Normal menos peso, pensando perpendicular ao deslocamento. Ok? Normal menos peso, que vai ser a nossa força centrípeta. Então, se eu quero calcular, às vezes a questão está te dando uma situação dessa e fala assim, calcule o valor da força normal nesse caso. O que você teria que fazer? Aí te dá a velocidade, te dá a massa do corpo, gravidade. Você tem que calcular a força centrípeta, calcular o peso, para depois chegar no valor da força normal. Se tivesse já o valor da força normal e peso, você conseguia chegar no valor da força centrípeta facilmente. Legal? Uma situação dessa, nós nunca fizemos o Globo da Morte, não. Mas nós já pegamos essas baixadas de descer e depois subir do outro lado. Tipo aquela ponte que liga a Palha com o Rio Grande. Uma pontona, e a gente faz desce de um lado e sobe do outro. Quando a gente passa na região mais baixa da ponte, nós sentimos nitidamente a gente comprimindo mais o banco.
A gente sente nitidamente as nossas vísceras comprimindo a bexiga, dá até uma vontadezinha de urinar, não é isso? E essa vontade de urinar que deu foi o aumento da compressão que a gente está gerando no solo. Na verdade, as estruturas do meu corpo foram aumentando a compressão uma sobre a outra. Legal? E aí, por isso dá aquela vontade de urinar, que nossa bexiga acaba sendo comprimida, porque é normal foi aumentar o nosso corpo. Beleza? Ok? Agora, no momento que ele passa para a posição 2, a força peso está para baixo, não está perpendicular ao deslocamento, porque o deslocamento passa a estar na vertical. E aí a única força que vai estar na horizontal aqui é o de compressão da superfície, que é a força normal. Então, o que eu posso afirmar? No caso 2, na posição 2, a força resultante perpendicular à velocidade é a força normal. Ela que vai ser a nossa força centrípeta. Legal? Ok? Show de bola. E no terceiro, o segundo e o quarto caso, eu já vou colocar aqui direto, que eles são os mesmos. Ok? E o terceiro caso? O terceiro caso, a força peso está perpendicular ao deslocamento e a força normal também. E está para baixo, porque está perpendicular à superfície, no sentido de estar saindo. Então, no caso 3, o que eu posso afirmar? Que a força resultante perpendicular à velocidade é o quê? Peso mais normal, e é ele que vai ser composto a força centrípeta. Ok? Nesse caso superior, vocês têm que tomar um cuidado muito grande. Quando eles perguntar assim, qual é a menor velocidade que o corpo consegue fazer esse looping sem que ele caia? Beleza? Para ele não cair, a força que está atuando perpendicular à velocidade tem que estar atuando como força centrípeta. A menor velocidade, à medida que ele vai diminuindo, a força centrípeta necessária vai diminuindo, né? Porque força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, à medida que a velocidade vai diminuindo, o raio não vai mudar, a massa não vai mudar, à medida que a velocidade vai diminuindo, a força centrípeta vai diminuindo. Então, no caso 3, para a força centrípeta diminuir, quem que tem que ir diminuindo? A normal. Ela vai diminuindo. Então, se eu diminuir a velocidade, ela vai diminuir. Se eu diminuir a velocidade, ela diminui mais ainda. Mas vai chegar uma hora que não vai nem existir força normal, só força peso. Aí não tem como eu diminuir mais. Então, quando a questão perguntar qual é a menor velocidade possível que um objeto tem que ter para fazer o loop, é na situação em que a força peso vai estar atuando como força centrípeta. Então, na maioria dos casos, na situação 3, a força centrípeta é formada por peso mais normal. Na menor velocidade possível fazer o looping, a força centrípeta é constituída somente pela força peso. Legal? Ok? E com isso, nós findamos aí a teoria deste capítulo de dinâmica de movimentos circulares. Ok? Nós temos 14 minutinhos. Eu vou encerrar esse link agora, deu stop.